Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola dominical. Quero já convidar as crianças e os jovens para as suas classes. Glória a Deus. Aqui na classe de adultos, eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente descobrir o significado de uma palavra que a gente vai estudar nessa manhã, ok? Eu já começo perguntando o que vocês acham que significa quando dizemos que algo ou alguém é bom. Por exemplo, o que significa quando eu digo que Deus é bom? Quando eu digo que Antônio é bom, ou quando eu digo que esse púlpito é bom, o que isso significa? Ou o que isso pode significar? Dizer que alguém ou algo é bom. Estou ouvindo. Que ele não é ruim. Traz paz, harmonia, pode confiar, benigno. Depende do contexto, digamos assim. Muito bem. Vocês estão no caminho certo. Hoje a gente vai estudar uma característica do fruto do Espírito que não é tão compreendida, mas a gente vai entender o significado dela. Para isso, abra mais uma vez a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5 e 22. Nós já estudamos 5 qualidades do fruto do Espírito até aqui. E hoje iremos estudar a sexta, que se encontra em Gálatas 5 e 22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, já estudamos, alegria, já estudamos, paz, longanimidade. Domingo passado estudamos sobre benignidade e hoje estudaremos sobre bondade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este culto. Até aqui, como o Senhor nos conduziu. Obrigado por ter nos trazido a este lugar. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas, que são, Senhor, a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Deus, por este tempo agora voltado para a meditação na Tua palavra, Senhor, através da qual o Senhor nos salva, nos cura, nos transforma e nos leva para o céu. Que tenhamos a nossa mente totalmente voltada ao Senhor e à Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que cultiva em nós qualidades, Senhor, que antes nós não tínhamos. Podemos ser diferentes a cada dia, devido ao Senhor, devido à graça do Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, aqui presente. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, bondade tem a ver com ser bom. E a palavra bom, ela pode significar várias coisas, ela pode ter vários sentidos. Por exemplo, eu posso dizer que Deus é bom, querendo dizer que Deus é perfeito. Ele é bom porque Ele não tem pecado, Ele não tem imperfeição. Então, às vezes, quando nós dizemos Deus é bom, nós estamos querendo dizer que Deus é impecável, Deus não tem defeito, Deus não peca. Então, um dos significados da palavra bom é
perfeito, sem falha moral. A palavra bom também pode significar saboroso. Quando eu digo, por exemplo, eita que bolo bom, né? Estou dizendo, eita que bolo saboroso. A palavra bom também pode significar suficiente. Por exemplo, quando você pergunta, tá bom de café? É suficiente? Tá bom de suco? Ou seja, é o bastante? Então, bom também pode significar suficiente. E acredite você, bom pode significar até bonito. Bonito, pastor? Por exemplo, no Antigo Testamento fala sobre a matança dos recém-nascidos no Egito. Quantos lembram dessa história? Faraó, com medo do crescimento do povo de Deus, ordenou que os meninos fossem lançados no Nilo, né? Fossem lançados nas águas para morrerem. Porém, a mãe de Moisés olhou para ele e viu que a criança era o quê? Formosa, né? Bonita. No hebraico, lá é bom. A mãe viu que Moisés era bom. Então, bom tem até o sentido de formoso, de bonito. Então, a pergunta que a gente tem que responder, irmãos, é: o que significa bondade aqui, no contexto de Gálatas 5:22? Porque já que bondade tem vários sentidos, nós temos que descobrir o sentido de acordo com o contexto. Qual foi a qualidade anterior? Benignidade. O que benignidade tem a ver com bondade? Em que elas são diferentes uma da outra? O que significa bondade aqui, nesse contexto do apóstolo Paulo? Eu acredito que é algo que vocês nem imaginam o que seja. E para a gente chegar a esse entendimento, nós vamos ler duas passagens que eu acredito que vão nos ensinar o que significa bondade aqui, tá bom? Primeira passagem que eu peço que você abra lá é Deuteronômio 28 e 56. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 56. O que significa bondade em Gálatas 5:22? É o que a gente vai descobrir agora. Será que você é uma pessoa bondosa? Será que você tem sido uma pessoa bondosa? De acordo com Gálatas, de acordo com o fruto do Espírito? Deuteronômio 28 e 56. Aqui, irmãos, é aquele famoso capítulo que fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. Dos versos 1 a 14 de Deuteronômio fala o que ia acontecer com o povo de Israel se eles obedecessem. Já dos versos 15 até o 68, o que ia acontecer com o povo se eles desobedecessem. Então, um dos castigos se encontra no verso... Vamos ler do 53 para a gente ler o contexto. Olha que coisa terrível, irmãos, ia acontecer. Desobediência nunca vale a pena. Deus disse para o povo: se vocês me desobedecerem, e eu falar com vocês, e vocês não derem ouvidos, mas continuarem me desobedecendo, uma das consequências será, 53, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Coisa triste, né? 54. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. Verso 56.
Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Como castigo pela desobediência, o povo experimentaria a necessidade de comer a carne dos seus próprios filhos. Os filhos morreriam, e porque não teria nada para comer, no aperto, na angústia, na guerra que se instalaria em Israel, os pais comeriam a carne dos seus próprios filhos. E o que é pior, o pai não ia querer repartir com a mãe. E o verso seguinte vai dizer que a mãe não ia querer repartir com mais ninguém. De tanta fome que a pessoa ia ter, né? 56 diz exatamente isso. A mais mimosa das mulheres, aquela mulher bem delicada, né, que só comia coisas finas, só comia, né? Não comia qualquer coisa, o cheiro verde tinha que ser plantado na casa dela, né? Aquela pessoa que não comia de tudo, mimosa, delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, não anda descalço de jeito nenhum, né? Porque tem nojo do chão. Conhece alguém assim que é delicado, mimoso? O que vai acontecer com essa pessoa? Será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Que coisa terrível! Uma mulher tão delicada, dá à luz, e é capaz de comer a própria placenta, de tanta fome que essa mulher vai estar. Isso aqui se cumpriu, irmãos. No povo de Israel, passou por isso aqui, porque desobedeceu ao Senhor. Ela vai ser mesquinha. E o que eu quero chamar a atenção para você é essa palavra mesquinha. O que é uma pessoa mesquinha? Zerada? Ah, miserável. Exatamente, a ideia é exatamente essa. Pois sabe o que é mesquinha no original? Poneiros, que é o contrário de bom. Então, mesquinha significa ruim. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a pessoa ruim, um dos sentidos é mesquinha, miserável. O que significa, então, uma pessoa boa? Se uma pessoa ruim aqui é uma pessoa mesquinha, o que significa uma pessoa que é o contrário de mesquinha? O que significa uma pessoa boa? Primeira passagem, então, para a gente entender é Deuteronômio. Agora vai fechar o entendimento com Mateus 20. Aqui não fala de ser ruim, aqui fala de ser bom. E a gente vai entender o que significa ser bom no contexto de Gálatas 5:22. Mateus 20, 1 a 15. Parábola dos trabalhadores na vinha. Parábola bastante confrontadora do Senhor Jesus Cristo. Mateus 20, preste atenção nessa parábola. Vai falar de bondade aqui. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, que era a diária normal, digamos R$50, ou 100, se for pedreiro, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, mais tarde um pouco, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Verso 5. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, digamos, meio-dia, e da 9ª, 3 da tarde, procedeu da mesma forma.
E saindo por volta da hora 1/10, um pouco mais tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Então ele contratou trabalhadores em momentos diferentes do dia. Os primeiros ele contratou no início do dia para trabalhar o dia inteiro. Aí depois ele foi contratando à medida que o dia ia passando, até bem pertinho de terminar o expediente. Vocês acham que esses trabalhadores mereciam ganhar o mesmo tanto, a mesma quantia? O que seria justo? Que eles ganhassem de formas por hora. Que eles ganhassem por hora. O que acontece aqui? Verso 9. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora? Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Conseguiu descobrir o que ser bom significa aqui? O dono da casa perguntou: será que os seus olhos são maus porque eu sou bom? Eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? Eu fui injusto com você? Fui não. Então toma o que é teu e vai. Eu estou sendo justo com você, mas eu quero ser bom com esses. Existe uma diferença, irmãos, entre ser justo e ser bom. Que diferença é essa? O que significa ser bom aqui? Ser bom significa eu? Ok. Ser bom aqui significa ser generoso. Em Deuteronômio, ser mau significa ser mesquinho, miserável. Aqui, ser bom significa não apenas ser justo, significa ir além da justiça. Além do que é justo. Inclusive, eu não sei se alguém está com a versão NVI aí, mas na versão NVI diz exatamente assim, né? Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou generoso. Foi exatamente isso que esse dono da casa foi. Ele foi justo com uns e ele foi bom com outros. Ele foi justo com uns e ele foi generoso com outros. Então existe uma diferença entre sermos justos e sermos generosos ou sermos bondosos. É por isso que bondade vem após benignidade, em Gálatas 5:22. Ser benigno, nós vimos que significa fazer o que a pessoa precisa, significa fazer o bem. Mas aqui nós aprendemos, irmãos, que o fruto do Espírito vai além disso. Vai além de eu simplesmente fazer o bem a alguém.
Significa que eu vou fazer o bem de forma abundante. Eu vou fazer o bem de forma livre, de forma liberal. Eu não vou ser mesquinho com as oportunidades que Deus me dá de fazer o bem aos outros. Eu não vou ficar contando, eu não vou ficar anotando, eu não vou ficar sendo, eu vou calcular aqui o que a pessoa deve receber ou ganhar. Não. Quando eu estou cheio do Espírito, eu vou além, eu vou ter o prazer de ir além, de abençoar alguém, seja espiritualmente, seja materialmente. Irmãos, é ou não é assim que Deus nos trata? Deus é ou não é generoso para conosco? Deus é justo ou é generoso conosco? Se Ele é justo, Ele dá apenas aquilo que nós merecemos. Você tem recebido a justiça ou a bondade de Deus? Materialmente, vamos pegar aqui o que você come todo dia. Deus tem sido justo com você ou generoso? Espiritualmente, fulano de tal está merecendo ir para o céu. Deixa eu calcular aqui. Rapaz, está batendo direitinho, ele vai para o céu. Deus é justo, né? A gente vai para o céu porque Deus é justo com a gente, é? Nós vamos para o céu porque Deus faz conosco muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus tem sido generoso para conosco. Em Mateus capítulo 7, verso 11, depois de dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, Jesus diz, pois qual é o pai que se o filho lhe pedir, não vai lhe dar coisas boas? Deus tem nos dado coisas boas, muito mais do que nós merecemos, sim ou não? Se você acha que tem recebido o que merece, está difícil, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Entendendo isso, irmãos, como é que isso se aplica às nossas vidas? Primeiramente, se Deus é generoso para comigo, eu devo ser generoso para com o próximo. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Olha que interessante. Começar com 37, que fala de coisas espirituais, né? Quando a gente fala de generosidade, a gente pensa logo em dinheiro. Irmãos, generosidade também é espiritual. Então, o verso 37 diz, não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quer receber generosidade? Quer que Deus te trate com generosidade? Então trate os outros com generosidade também. Quer ser perdoado? Perdoe. Perdoe. Pastor, mas em se tratando de coisas materiais, eu só posso ser generoso se eu for rico. Só é generoso quem tem, pastor. Irmão, se eu disser que muitas vezes é exatamente o contrário. Parece que a riqueza, ela tira um pouco da generosidade das pessoas. As pessoas que menos têm, parece que às vezes são as mais dispostas a abençoar os outros, né? E tem um exemplo bíblico muito lindo disso,
que é a igreja da Macedônia. Eu peço que você abra lá em 2 Coríntios 8. Esse é um texto que sempre me impressiona, que sempre serve de espelho para mim, e que sempre me envergonha também. 2 Coríntios 8. Ontem o Gerlando leu um versículo do 9, e hoje eu quero ler o 8, de 1 a 7. O contexto aqui é o levantamento de ofertas para os crentes pobres da Judéia. Aí quem se levanta para ajudar os crentes pobres da Judéia são os crentes pobres da Macedônia. Olha que interessante, irmãos. Paulo fala sobre isso. Também, irmãos, falando da igreja de Corinto, que era uma igreja rica, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, e a igreja passa por tribulação, passa. E a igreja passa por prova. No meio de muita, não era pouca não, viu? Não era pouca não, muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Os problemas não anularam a alegria da igreja. A igreja passava por tribulação, mas era sorrindo. Era com um sorriso no rosto, sofrendo e sorrindo. É como às vezes eu pego a mão de alguém e eu aperto, né? E a pessoa começa a rir. Eu digo, crente é assim, sofre sorrindo, né? Tem que sofrer sorrindo. Era o que estava acontecendo com esses pobres. Tribulação, dificuldade, manifestaram não uma alegriazinha, aqueles sorrisos falsos, né? Uma abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, era uma pobreza mais ou menos, eles eram um pouco pobres, profundamente pobres, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunham Paulo viu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Irmãos, isso aqui é inimaginável. Imagina você estar no meio de um povo, você vê a pobreza deles, aí eles ficam sabendo de outros crentes pobres, e eles chegam para você e dizem, Paulo, com um sorriso no rosto, nós estamos querendo ajudar os nossos irmãos lá da Judéia. Eu imagino que Paulo disse, precisa não, pessoal. Deixa que Deus levante outras pessoas. Foi necessário eles insistirem. Por favor, Paulo, deixe a gente ajudar. Meu Deus. Generosidade não é questão de possuir. É questão de não ser possuído pelo dinheiro. Não é questão de ter, é questão de não deixar que o dinheiro seja seu dono. E aí você se livra daquilo, né? E você vê como uma graça, como um privilégio, poder ajudar os outros. Irmãos, que pancada no nosso mundo tão materialista, né? Inclusive evangélico, se tornando cada vez mais amante do dinheiro. As pessoas estão indo à igreja em busca de Mamon, né? Como se Mamon fosse o Deus. E aqui a igreja mostrou que o verdadeiro Deus era o Senhor. E não somente, verso 5, fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Então, irmãos, bondade reflete uma disposição de ser generoso com aqueles que estão sofrendo necessidade, às vezes mais do que você, né? Se a gente for colocar na ponta do papel, na ponta do lápis,
todos nós, sem exceção, vamos concluir, não dá para ajudar ninguém, né? Não dá nem para pagar as contas direito. Mas o amor, a bondade, vai nos fazer ter uma atitude diferente. Então a aplicação que eu faço é essa. Mas tem uma aplicação mais forte do que essa. E eu convido você para ir lá em Tiago 2:13. Tiago 2:13. Nome lindo, né? Tiago 2:13. O contexto aqui é de não fazer acepção de pessoas. Se chegar na igreja um deputado e um mendigo, nós não podemos ter um lugar melhor para o deputado do que para o mendigo. Será que estamos agindo assim, irmãos? Quando pessoas mal vestidas entram na nossa igreja, qual tem sido a nossa atitude? Quando chega alguém bem vestido, qual é a nossa atitude? Será que é diferente? Ou será que é igual? Tiago escreve até o verso 13 para dar um carão na igreja. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, olhar o rosto da pessoa, a aparência da pessoa. Aí quando chega no verso 13, ele diz, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixa eu perguntar para você. O que você prefere receber? Justiça ou misericórdia? Segunda pergunta. O que você tem desejado aos outros? Justiça ou misericórdia? Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos ser amantes da justiça. Nós vamos ser aqueles que buscam a justiça na vida dos outros. Não, mas fulano tem que pagar, né? Fulano tem que sofrer. Fulano tem que receber a justiça. E não há nada de errado com a justiça. Mas por que muitas vezes para nós ou para quem nós amamos, nós queremos uma coisa e para os outros nós queremos outra? Então nós temos que ter cuidado, primeiro, em não sermos injustos. O que é a injustiça? É abaixo do que a pessoa merece. Mas tem um segundo cuidado que nós precisamos ter, é de não sermos apenas justos. Porque foi isso que aqueles trabalhadores pediram. Ei! O senhor está sendo injusto aí. Não, eu fui justo com você. Mas o senhor deu mais para eles trabalharam menos, eles não merecem receber o que nós recebemos. Ei, o dinheiro é meu, eu faço com o que é meu o que eu quero. Se eu quero abençoar eles, o que você tem a ver com isso? A gente lembra, sabe de quem? Da parábola que serviu de pregação para o culto de ontem, parábola do filho pródigo. Aí teve um filho que errou, teve um filho que sabia o que não merecia, e ele volta para a casa do pai dizendo, pai, eu não mereço ser teu filho não, eu quero ser um trabalhador do Senhor. O que o pai poderia ter feito? Tudo bem, você não merece mesmo não, mas já que você voltou, vai trabalhar para mim. O pai foi justo com o filho? Foi? Eu acho que não. Se ele tivesse sido justo, ele teria tratado ele como um trabalhador, porque era o que ele merecia. Eu acho que ele foi bom com o filho. Ele foi além da justiça. Para de falar. Traga uma roupa nova, coloca um anel,
no dedo dele, sandália nova, mata o novilho cevado, porque hoje a gente vai festejar. Ninguém vai trabalhar, a gente vai celebrar, a gente vai agradecer a Deus, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele não foi justo, ele foi além da justiça, ele foi bom, ele foi generoso. Mas teve alguém que não gostou. O que estava lá sempre, o que não tinha saído, o que não tinha relacionamento com o pai, disse: pai, que foi isso que o senhor fez? Ele desperdiça o que o senhor deu com as meretrizes, e o senhor faz isso? Isso é justo? Muitas vezes é a nossa pergunta, irmãos. É a nossa pergunta. Nós sofremos com os erros dos outros. Nós não podemos negar. Nós vemos muitas injustiças nos nossos dias. Se nós não tivermos cuidado, Deus vai ser misericordioso com alguém, a gente vai achar ruim. Deus vai ser paciente com alguém e a gente vai achar ruim. Sabe por quê? Porque nós não amamos esse alguém. Mas se for um filho nosso, se for um marido, se for uma esposa, a gente vai querer. Vamos entender uma coisa. Vamos buscar a justiça. Mas vamos entender que a misericórdia triunfa sobre a justiça. A misericórdia, irmãos, nos alcançou. E nós vamos, na medida do possível, querer que ela alcance os outros também. Para de buscar só a justiça e começa a buscar a misericórdia. Aquilo que você quer para você, queira para os outros também. Amém? O que é bondade? Generosidade. Você tem sido? O Espírito Santo nos ajuda a ser. Materialmente e espiritualmente. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pelo Teu exemplo. O Senhor não é menos do que justo. Nunca. Nunca o Senhor é menos do que justo. Nunca o Senhor dá a alguém um castigo que esse alguém não merece. Nunca, nunca. Justiça é um atributo do Senhor. Mas, Pai, nem sempre o Senhor é apenas justo. Pelo contrário, frequentemente, o Senhor tem sido mais do que isso. O Senhor tem ido além da conta. O Senhor tem ido além do débito. O Senhor tem ido além do crédito. O Senhor tem feito mais do que nós possamos merecer. O Senhor tem nos dado mais do que nós merecemos, Pai, e é assim que nós queremos ser, Senhor. Nos perdoa muitas vezes, porque nós olhamos apenas para o meio da balança, nós olhamos apenas para o que é correto, olhamos apenas para o que é justo, Senhor, mas nós queremos ser bondosos, nós queremos ser generosos, Senhor, materialmente, que o Senhor nos ajude nisso. É tão difícil em dias de tanto materialismo, Deus, de tanto amor ao dinheiro. Nos ensina como igreja a não estarmos possuídos por isto, Pai, porque o dinheiro passa, nós somos eternos, Deus. E não apenas materialmente, Senhor, mas também espiritualmente, a sermos generosos na palavra, Senhor, a darmos uma palavra que alguém não merecia ouvir, Senhor, a fazermos uma oração que alguém não merecia receber, Senhor, a darmos uma oportunidade. Não é fácil, Senhor, alguém que já desperdiçou a oportunidade que foi dada, Deus. Porque é assim que o Senhor nos trata, é assim que nós queremos tratar o próximo também. Obrigado pela profundidade da Tua palavra. Eu agradeço, Pai, por ter falado primeiramente ao meu coração. Quantas vezes, Senhor, eu fui como o irmão mais velho.
Senhor, quantas vezes eu, como Jonas, fiquei até chateado, Senhor, com a misericórdia do Senhor, com a compaixão do Senhor pelos outros. Mas, Pai, obrigado, porque o Senhor está tratando os nossos corações. Por isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Vamos entrar agora nas 3 últimas qualidades do fruto do Espírito. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Obrigado pela presença. Deus abençoe o seu dia. Até a noite, se Deus quiser.